Vamos ficar de pé, os que puderem? Vamos ler esse texto da palavra de Deus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Todos, vamos ler o 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Podem sentar. Oremos mais uma vez, suplicando a iluminação do Espírito Santo. Ó Deus, estamos diante da Tua palavra e sabemos que ela é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça. E através dela que o Senhor nos dirige e através dela que o Senhor fala conosco. Por isso, que o Teu Santo Espírito nos ajude, nos auxilie. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Foi o Senhor que enviou o profeta Natã a Davi. E quando o profeta Natã chegou até Davi, lhe disse: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Sabe o que Davi disse? Ele se encheu de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. E o que Natã disse a ele? Você é esse homem. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. E lá no versículo 13 de 2 Samuel capítulo 12, Davi disse: pequei contra o Senhor. Misericórdia. Muitas vezes é assim, né? A lei para eles, misericórdia para mim. Para os outros, a lei. Para mim, misericórdia, Senhor. Vemos essa atitude em Davi. E muitas vezes agimos assim também. Veja como as bem-aventuranças, perceba isso, como o Senhor Jesus vai tratando primeiro de nós mesmos, primeiro da sua situação pessoal, primeiro você é destituído de si mesmo, primeiro você é humilhado. Bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes. Depois você tem que chorar pelos seus pecados, você também desce mais um degrau do seu ego. Depois o seu caráter tem que ser domado por Deus. Depois então você tem que ter fome e sede da justiça de Deus, e então ele olha ao redor
E fala da misericórdia, porque aqueles que de fato perceberam quem são, vão olhar para os outros com um outro olhar. A lei para eles, misericórdia para mim. Mas o que nós aprendemos aqui, bem-aventurados os misericordiosos. E não pode existir misericórdia só para mim. A misericórdia sempre tem a ver com um relacionamento com o outro. E o Senhor Jesus fala exatamente sobre isso. Irmãos, nós já temos visto aqui nessas bem-aventuranças, e durante essa série eu vou ter que repetir para a gente sempre lembrar que bem-aventurados aí, na verdade, é abençoados. É mais do que feliz, muito mais, são abençoados aqueles que procedem, que são desta maneira. O crente aqui não é o que faz, mas ele é o que é. Ele é assim porque a graça de Deus o habilita a ser assim. Então o crente não faz essas coisas que Jesus está dizendo para ser salvo. Ele é assim porque ele foi salvo pela graça. E é por isso que essas bem-aventuranças são para os crentes. São para todos aqueles que receberam Jesus como seu Salvador. E nós vimos também que as qualidades aqui são espirituais. Então, pobre não é pobre materialmente, manso não é só uma pessoa pacata, o que chora não é chorar por qualquer coisa. E aqui, o misericordioso também é uma característica espiritual. Porque só aquele que recebeu a graça e a misericórdia entende e procede de forma misericordiosa. Também vimos que as bênçãos começam aqui e terminam no reino da glória. Você começa a desfrutar destas promessas descritas aqui e ainda terá a plenitude dessas promessas na glória. Então prossigamos pensando sobre os misericordiosos. O que não é um misericordioso nesse texto? Não é uma pessoa complacente. Não é uma pessoa que fecha os olhos ao erro e diz assim: está tudo bem, vamos seguir adiante, é só fechar os olhos, né? Eu sou uma pessoa misericordiosa. A palavra de Deus nos ensina que não há misericórdia sem retidão. Então, se alguém fecha os olhos ao erro e diz assim: não, é que eu sou misericordioso, isso não é misericórdia, porque o nosso Deus, que é misericordioso, nos tratou com justiça em Jesus. Então você só não é alvo da ira de Deus porque outro alguém se colocou no seu lugar e recebeu nele mesmo a justiça, a condenação. E assim você pôde ser alvo da misericórdia. O que é misericórdia, então? Essa palavra misericórdia, né, vem do latim e expressa um pouco do que é a palavra misericórdia, do conceito que a Bíblia está trazendo aqui. Duas palavras: misericárdio, miséria do coração. O teólogo William Barclay disse o seguinte certa vez: quão feliz é o homem capaz de se colocar na pele de outros, sentir como eles, ver com seus olhos, pensar seus pensamentos, porque quem pode identificar-se desse modo com os outros, verá que os outros farão o mesmo com ele, e saberá que isso mesmo é o que Deus fez por ele em Jesus Cristo. E por que eu devo ser misericordioso? Em primeiro lugar, por causa da minha identificação com o próximo em relação ao pecado e o que Cristo fez. Eu tenho de ser misericordioso porque alguém foi misericordioso para comigo. Eu fui alvo da misericórdia, eu não merecia a vida. Os meus pecados merecem a morte, mas alguém foi misericordioso para comigo. Então, quando nós olhamos as pessoas que não têm a Cristo Jesus, o primeiro olhar de um crente deve ser o de misericórdia. Você deve olhar e falar assim: podia ser eu aqui, mas Deus me alcançou com a sua misericórdia, por isso eu também devo ser misericordioso.
O que é ser misericordioso? É possuir uma visão piedosa da vida, é ter esses olhos de misericórdia, é não ser da vingança, da retaliação. Alguém disse que vingança se come no prato frio, né? É aquela pessoa que vai acumulando, e um dia fala assim: agora você vai provar, agora vocês vão ver o que vai acontecer. Uma pessoa dada à vingança está mostrando que não tem um coração de misericórdia, porque misericórdia é exatamente não agir com retaliação. Misericórdia também é uma simpatia interna, acompanhada de atos externos em relação às tristezas e sentimentos do outro. Vocês querem um exemplo do que é misericórdia? Jesus conta uma parábola sobre isso. Estava discutindo com um homem, lá em Lucas 10, nós temos esse texto, a partir do 26, e Jesus diz: o que está escrito na lei? Perguntaram para Jesus. E ele diz: como você a lê? Então o homem respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. E o que Jesus disse? Versículo 28, correto, faça isso e viverá. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E aí o que Jesus faz? Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Olha só, né? Mas quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando viu, passou para o outro lado. Então veio um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele, quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. E aí Jesus pergunta para o homem: qual destes 3 você acha que foi próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E assim o homem responde: aquele que teve misericórdia dele. Jesus teve misericórdia de nós. O maior ato de misericórdia foi da parte de Deus. Quando nós falamos do amor de Jesus, não é algo apenas simbólico, não é apenas um elogio. É por isso que eu insisto, quando jovens começam a namorar, né, vão lá para as redes sociais e colocam assim: te amo. Eles não sabem o que eles estão falando. Porque amor não é simplesmente uma declaração. Amor é muito mais do que isso. Amor não são só palavras, amor é uma encarnação. Jesus viveu o amor, e o que ele fez? Morreu. Então vejam, meus irmãos, misericórdia não é apenas você ter dó. Se você só teve dó, não foi misericórdia. Mas se você teve dó e agiu, você foi misericordioso. Então a misericórdia consiste não somente em um sentimento: eu podia fazer alguma coisa, né? Mas não faz, então não foi misericórdia. Mas é um sentimento acompanhado de uma ação. E por isso que amor pode ser também definido como essa ação misericordiosa. Olha só, nós lemos hoje pela manhã 1 de João 3,16, vamos ler novamente? Abra sua Bíblia aí. 1 de João, capítulo 3, versículo 16, nós vamos ler todos juntos esse texto. O que diz? Primeira de João 3,16.
Leiamos: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. João está definindo o amor. Nisto conhecemos o amor. O que é o amor? É isso. Cristo deu a sua vida e nós damos a nossa. Veja, essa ação misericordiosa, isto é o amor. O que é ser misericordioso? É ter a compreensão da graça e da misericórdia de Deus. Não podemos ser misericordiosos sem isso. O que é a graça? A graça pode ser definida como o favor eterno e totalmente gratuito de Deus, manifestado na concessão de benefícios espirituais e eternos a criaturas culpadas e indignas. E eu resumo dizendo que é um favor imerecido, impossível de ser retribuído e inesperado. Então, isso é graça. Quando você conhece o que é graça, você logo passa a entender o que é misericórdia. E misericórdia, que vem, é a bondade de Deus, o amor de Deus para com os que se encontram em miséria e angústias espirituais, sem levar em conta o fato do que eles merecem. Então, misericórdia é a não aplicação da pena. Ao invés de Deus nos punir como deveria, Ele foi misericordioso. Fomos alvos dessa misericórdia, fomos alvos dessa graça. A misericórdia de Deus é a não imposição da penalidade sobre o pecador com base na justiça divina que cai sobre outro que toma o lugar do pecador, que é Jesus Cristo. Quando você entende graça e misericórdia, necessariamente você precisa ser misericordioso. Se Deus nos tratou com graça e misericórdia, por que há tanta discórdia na igreja, no meio cristão? A resposta o apóstolo Paulo dá. Ele fala sobre as obras da carne: facção, dissensão, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, invejas. Isso são obras da carne, mas os que estão em Cristo Jesus crucificaram estas coisas. Então não pode haver misericórdia se eu tenho um espírito faccioso. Não pode haver misericórdia se eu estou erigindo um muro de inimizade contra o meu irmão. Como haverá misericórdia se eu não demonstro graça e misericórdia? Não há relacionamento sem misericórdia, sem graça. Nós somos pecadores. E é óbvio que, por sermos pecadores, você já deve ter passado em alguma obra e tem aquele aviso em construção, né? Uma placa geralmente amarela, alguma coisa chamando a sua atenção. Cuidado, homens na pista. Você vê isso. Na igreja a gente deveria colocar um cartaz assim também, em construção. Cuidado. Pode ser que caia alguma coisa aí, né? Alguma viga não está bem colocada, vai cair para o outro lado. Algum acidente pode acontecer. Cuidado, você está em obra. A igreja está em obras. Nós não somos uma comunidade de pessoas que estão 100% na sua santificação completa. Nós somos pecadores. E para que esta igreja de Jesus permaneça, é necessário que haja misericórdia, graça. Não existe igreja se não há trato de misericórdia. Não existe cristão sem misericórdia. Se há alguém que não tem misericórdia, é porque não é cristão. Abençoados são os misericordiosos. Isso é resultado da graça. O que é ser misericordioso? É possuir o entendimento de perdão. O que Jesus ensina no Pai Nosso? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós... praticamente você está dizendo: Senhor, me perdoa como eu tenho perdoado. Mas graças a Deus pela sua misericórdia não é bem assim, né? Se Ele fosse te perdoar
Só na medida que você perdoa, você não seria perdoado. Porém, um crente que foi tão perdoado por Deus sabe perdoar. E o que é saber perdoar? É você não agir da mesma forma, é pagar o mal com o bem. Te fizeram mal? Agora ele vai ver, né? Agora vai ter a volta, vai ter troco, hein? O crente não é assim. O crente sabe agir com graça e com misericórdia. O perdão de Deus não é medido pelo nosso. Mas se nós não perdoarmos, jamais entenderemos o perdão. Se você quer continuar o seu casamento, perdoe. Pastor, amigo meu, amigo de todos aqui, reverendo Heber, completou 50 anos de casado. Eu tenho certeza que houve muito perdão. Para alguém completar tantos anos de casamento é necessário perdão, misericórdia, graça. Qual é o resultado de sermos misericordiosos? Irmãos, é maravilhoso quando isso acontece. Mais compreensão com os irmãos. Há mais comunhão na igreja. Se nós somos misericordiosos, nós compreenderemos melhor uns aos outros. Primeira coisa. Nós teremos mais perdão, nós teremos mais comunhão com os outros e com Deus. Porque a minha comunhão contigo também é comunhão com o Senhor. Se eu peco contra você, eu estou pecando também contra Deus. Tem gente que acho que separa, né? Se eu pequei contra Ana Maria, é só eu e Ana Maria. Deus não tem nada a ver com isso. Mas não. Como é que eu vou participar da ceia do Senhor se eu estou em guerra com a Ana Maria? Não é possível. É necessário, quando eu falar aqui sobre o perdão e a misericórdia, que nós estejamos em comunhão, porque o corpo de Cristo não pode estar dividido. Então veja como é importante o entendimento da misericórdia para o andamento da igreja de Cristo. O resultado de sermos misericordiosos, solução para o egoísmo e o individualismo. Eu não sou sozinho, há um povo, e Deus me reconciliou com Ele mesmo e com um povo, por isso você está aqui, por isso nós estamos em comunhão, por isso que essa mesa é para todos os que confessaram Jesus Cristo. Nós todos estamos dizendo, estamos em comunhão uns com os outros, estamos em comunhão com o Senhor. Recebemos do Senhor a misericórdia, e é por isto que essa igreja caminha, andando, seguindo na misericórdia. Algumas aplicações para a nossa vida, mais do que nós já falamos. Primeiro, os misericordiosos alcançarão misericórdia, já alcançaram em Cristo e alcançarão misericórdia. Então você hoje já pode ter essa certeza. A misericórdia te assistiu. A misericórdia te acompanhou. Por isso você está aqui. E um dia, no dia do juízo, haverá misericórdia para você. Aos misericordiosos, misericórdia. Irmãos, também nós aprendemos que não é possível ter paz com Deus e viver em guerra contra os irmãos. Como é que eu vou exaltar o Deus da misericórdia se eu não tenho misericórdia? E por fim, as bem-aventuranças melhoram nossa visão dos outros e de nós mesmos. É como se fosse um espelho, e você olha e ela não te exalta e nem te rebaixa, te coloca no seu lugar. Porque isso é difícil, né? Nós geralmente criamos uma visão sobre as outras pessoas e não temos o cuidado de olhar no espelho. O que as bem-aventuranças fazem, te colocam diante do espelho da palavra de Deus. E Jesus diz, é assim que você é, pecador, dependente. Você deve chorar pelos seus pecados, ser domado pelo caráter de Deus, ter fome da justiça, ser misericordioso. É assim que deve ser, nem mais, nem menos, é assim. Somente os que demonstram a misericórdia receberão misericórdia.
Ocorre assim com o homem, porque uma das grandes verdades da vida é que em outros homens sempre vemos o reflexo do que nós mesmos somos. Se formos distantes e não manifestarmos interesse algum neles, eles agirão do mesmo modo. Se virem que nos interessamos neles, eles se interessarão em nós. Há uma oração de Francisco de Assis, eu quero terminar com essa oração, que diz assim: Senhor, faze de mim um instrumento de tua paz. Onde houver ódio, faze que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, faze que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Que Deus nos abençoe com a sua muita misericórdia. Sejamos misericordiosos também.